Olá meus caros, aqui é o Corvo. Quem viveu no início dos anos 2000 e tinha por hábito assistir clipes musicais na MTV, provavelmente irá se lembrar de uma banda de hard rock formada integralmente por jovens adultas. The Donnas foi um quarteto formado por Brett Anderson nos vocais, Alison Robertson na guitarra, Maya Ford no baixo e Tori Castellanos na bateria. Em 2002, elas receberam mais exposição midiática do que jamais poderiam sonhar mesmo no melhor dos cenários. E isso se deu graças ao primeiro e único grande contrato delas com uma gravadora de ponta. Elas fecharam com a Atlantic Records para gravar 2 dos 3 álbuns da discografia que podemos chamar de fase adulta da The Donnas. O primeiro álbum foi Spend the Night, trabalho de maior sucesso, aclamação e vendas, muito em virtude da música Take It Off, que posteriormente foi integrada no game Guitar Hero, de 2005, ajudando a mantê-las em evidência por mais tempo. Quando as 4 mosqueteiras resolveram desaparecer no ano de 2012 para nunca mais voltar, o acontecimento foi triste especialmente para seu antigo e leal fã-clube. A carreira profissional delas pode não ter sido muito longa, mas isto não quer dizer que não estavam juntas há muito tempo. Tudo começou de maneira despretensiosa, quando eram gurias na faixa de 13 anos de idade, montando uma banda para se divertir em garagem e fazer apresentações na escola. As Donnas adoravam punk e hard rock oitentista. Este interesse em comum, e ao mesmo tempo incomum para a molecada daquela geração, já que o rock não era mais o estilo da moda, acabou unindo-as no período escolar e solidificando uma amizade que se estenderia pela vida adulta. Sem tocar há mais de uma década, elas continuam sendo amigas mesmo a quilômetros de distância, agora se dedicando às suas famílias e novas carreiras profissionais. Após o término da banda, elas resolveram ir para a universidade em busca de ressignificar suas vidas e explorar novos horizontes. Pessoalmente, classifico o período anterior ao álbum Spend the Night como o período punk adolescente das garotas. Punk e adolescente são 2 termos que traduzem objetivamente o que era o som da banda, sua identidade e personalidade. De 1997 a 2001, elas lançaram 4 álbuns de estúdio que ilustram um processo de desenvolvimento instrumental e ganho de experiência profissional. Não é nenhum desrespeito classificar os primeiros álbuns como amadores e provincianos, pois é exatamente isso que são. As garotas só foram crescer musicalmente a partir do contrato firmado com a Atlantic Records e o lançamento de Spend the Night, que ao invés de enfatizar o punk, passou a mirar o hard rock e a exigir de Alison, Maya e Tori maior qualidade instrumental. Quando ouvi Spend the Night pela primeira vez, tive 2 impressões. A primeira foi, agora sim estamos tendo uma conversa séria. E a segunda foi, parece que agora as meninas estão virando adultas de fato. Spend the Night é elétrico, onde Tori impõe um andamento rápido na bateria e obriga Alison a rifar alucinadamente. A energia e a atitude punk de outrora foram transferidas para o hard rock, que deste modo se mantém intenso do início ao fim do álbum. Ou seja, embora a banda estivesse musicalmente crescendo, Spend the Night ainda não deixa de ser um álbum de transição. Foi com The Gold Medal, de 2004, tema deste podcast, que a The Donnas finalmente me convenceu que era uma banda pronta, com identidade definida e olhando apenas para a frente. Com elas não há tempo ruim. A música é sempre enérgica, direta, sem rodeios e festiva. Porém, a diferença é que The Gold Medal é um álbum que não se apoia tanto em velocidade, mas investe em cadência, groove e melodia. Alison Robertson evoluiu muito como guitarrista, e aqui aparenta estar mais madura e assertiva nos riffs, na escolha de notas para solos
ou mesmo nas distorções que usa em cada faixa. É neste álbum que Ellison amplia o espectro musical da banda e insere na receita trechos e até uma composição integral, acústica, caso da faixa título, por exemplo. Revolver também tem lá seus momentos acústicos, alguns trechos, e eles harmonizam muito bem com o corpo total, o corpo instrumental da composição. Se em Spend the Night eu enxerguei um processo de crescimento, em The Gold Medal me convenci de que ele estava terminado e que elas finalmente poderiam se considerar adultas musicalmente. Donas, com perdão do trocadilho, de uma sonoridade identificável, literalmente a cara delas. Como falei, Spend the Night foi o álbum de maior sucesso, mas The Gold Medal, na minha avaliação, foi tranquilamente o melhor trabalho. Já não era mais possível se confundir ouvindo The Donnas. Com um simples riff de Ellison ou batida forte de Tori, reconhecíamos de imediato as autoras e suas preferências. Este álbum é o produto final de anos de lapidação, amadurecimento grupal e pessoal. Aqui, as senhoritas não estão mais imitando ninguém ou tentando ser como outras bandas do passado. Espiritualmente, as composições do álbum são todas declarações de que são mulheres e musicistas dignas de respeito, como qualquer outra banda. E respeito é uma coisa que elas nem sempre tiveram. Do mesmo modo que as The Runaways na década de 70 ou a Girls' School nos anos 80, The Donnas era uma banda formada por cavaleiras solitárias em um cenário completamente dominado por homens, mesmo que o estilo já não fosse mais a menina dos olhos da indústria musical. Mesmo sendo mulheres que tocam rock com propriedade suficiente para se proclamarem instrumentistas, conseguir espaço e reconhecimento foi uma tarefa complicada e desafiadora. Elas enfrentaram tabus muito similares que suas antepassadas da The Runaways e Girls' School. Chegar onde a The Donnas chegou era muito difícil, e mais difícil ainda era se manter neste lugar. Spend the Night foi o topo da carreira e a primeira vez que puderam afirmar que estavam vivendo de música. The Gold Medal foi o pico de criatividade e consolidação de uma identidade própria. Este álbum inviabilizou que qualquer pessoa bradasse de maneira desrespeitosa e caluniosa que elas não sabiam tocar, que havia pessoas que tocavam por elas ou eram inábeis para gerir uma banda. Coisas muito comuns que falavam sobre elas por aí. Tudo mentira. Além de ser um álbum mais musicalmente maduro que Spend the Night, eu também prefiro The Gold Medal pelo grande cala-boca a todos que novamente tentaram diminuir mulheres tocando um hard rock quente, envolvente e mais agradável do que o som de muitas bandas dos anos 2000. The Donnas não foi uma banda ideologicamente diferente dos músicos setentistas e oitentistas que as influenciaram. O hard rock foi o gênero musical que liricamente mais objetificou mulheres. Negar o fato é ser muito desonesto. No caso da The Donnas, elas faziam exatamente o mesmo, mas com os homens. Respondiam na mesma moeda, com altas doses de acidez, ironia e até mesmo deboche. Em palco, elas eram incendiárias, dançavam e tocavam como se não houvesse amanhã, mas fora dele, mantinham suas vidas pessoais muito reservadas. Seus heróis da música foram modelos de sucesso e até mesmo sex symbols em suas épocas. Mas as quatro garotas não curtiam nem um pouco a ideia de se expor ou ser voluntariamente alvo de assédio. E mantiveram tal postura até o último dia antes de declararem um hiato, que seria, infelizmente, permanente. A indústria da música é inóspita, selvagem e competitiva. Estar no topo do seu jogo é, ao mesmo tempo, estar sujeito a tomar o pior tombo da carreira profissional. Quando a The Donnas assinou o contrato com a Atlantic Records, estavam realizando um sonho de infância. Manter-se na folha de pagamento e ter liberdade para gravar com a sonoridade que quisessem, inclusive experimentando novos formatos, como ouvimos em The Gold Medal,
era um cenário que poucas bandas ou artistas individuais podiam desfrutar. Tudo parecia próspero, perfeito. E foi aí que os infortúnios começaram para nunca mais parar, até que ser musicista se tornou inviável para todas. The Gold Medal foi o clímax da positividade da banda, mas ironicamente foi também o momento que precedeu a queda, que aconteceu de forma progressiva e com muito sofrimento. A primeira fatalidade foi o desligamento de Tori, que após anos tocando bateria como autodidata, sem técnica adequada, acabou desenvolvendo tendinite no ombro, quadro que encerrou prematuramente sua carreira como musicista. O golpe foi doloroso, sensível e emotivo, pois, como mencionei anteriormente, elas estavam juntas desde os 13 anos de idade, mais ou menos. Tori não era apenas uma parceira de negócios, ela era família. Depois disso, como Brett relatou em uma rara entrevista no fim da última década, a Atlantic Records sofreu um processo abrupto de reformulação no quadro de funcionários. Todos os profissionais que acreditaram e trabalharam com as donas, nos álbuns Spend the Night e The Gold Medal, já não estavam mais na empresa, e os substitutos mal sabiam quem elas eram ou tinham interesse de se envolver em novos projetos. A relação com a gravadora azedou muito e acabou culminando no término do contrato. E assim, a banda teve de retornar para o cenário independente. Naquela época, o download legal havia reduzido drasticamente o lucro com música, obrigando bandas a estarem constantemente na estrada, tocando a todo momento para cobrir os gastos esperados de um músico profissional. Surgiu ainda a necessidade de confecção de produtos como camisas, chaveiros e outros objetos que pudessem complementar a renda. Viver de música se tornou difícil a ponto das garotas não terem tempo nem para escrever novas composições. Em 2012, por fim, trabalhar profissionalmente com música acabou se tornando inviável. E foi deste modo que elas desapareceram, sem fazer drama ou alarde. Tudo aconteceu discretamente. Elas se foram e não mais voltaram. O legado da The Donnas é sua trinca final de álbuns, sendo o último deles Betchen, lançado em 2007. Elas adicionalmente lançaram uma coletânea em 2009 com algumas faixas inéditas, mas isto foi tudo. A fase adulta da banda continua sendo uma boa pedida para quem curte hard rock direto, enérgico e sem frescura. O ponto alto desta fase, musicalmente falando, é The Gold Medal, explosivo e relaxante na dose certa. Não há aqui, do ponto de vista musical e visual, nada espalhafatoso, purpurina ou constrangedor como eram as bandas dos anos 80. The Donnas é blusinha regata simples, jeans usado, cabo, instrumento, amplificador e só na caixa. Simplicidade e integridade as definem. Não à toa, mesmo após tantos anos, ainda há pessoas, e não são poucas, que sentem muito a falta delas. Saudações, Corvides!